Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui, amém, juntos para nós gravarmos este vídeo nesta terça-feira, no dia 16 de setembro de 2014. Queremos computar aqui na internet, computar a palavra de Deus, computar a glória de Deus, computar aqui a mensagem de Deus, amém? Nós, os filhos de Deus, estamos falando, fazendo aquilo que Deus ordenou, de que é para nós falarmos do seu amor, da sua graça e do seu poder. Amém? Nós estamos aqui registrando através desse canal de comunicação mundial, desse mundo globalizado, a palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo, crendo que o nosso trabalho em Deus não é em vão. Amém? Por este motivo, por esta razão, nós estamos aqui incansavelmente registrando, computando a palavra de Deus para o mundo. Amém? Nós queremos aqui registrar, computar os nossos agradecimentos a este Deus, ao Deus da Bíblia Sagrada, por Ele ter nos escolhido. A Bíblia fala, não foi nós que escolhemos a Jesus. Não partiu a iniciativa de nós, mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus, foi que nos escolheu, foi que nos elegeu, para que nesse tempo presente nós venhamos ser testemunhas da ressurreição de Cristo, pela fé em Jesus, pela leitura sistemática da palavra, pela examinação da palavra de Deus. Nós que buscamos a verdade, nós que buscamos aí, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então este mundo, esse século XXI, esse mundo globalizado, não tem desculpa diante de Deus em dizer, eu não ouvi falar do amor de Deus, eu não ouvi falar da misericórdia de Deus, ninguém me falou, ninguém me comunicou, ninguém me alertou, ninguém me disse nada, porque nós estamos aqui dizendo para nós que existe um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, na qual nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ontem eu estava assistindo o Roda Viva, e estava lá um escritor e um comentarista. Ele falava no final da entrevista, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele disse que ele acreditava no que um pensamento de um filósofo, etc, que Deus é uma substância, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu ouvi ele falar, mas a Bíblia fala que existe o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A este Deus que nós escolheu Abraão, salvou Noé. A este Deus que a Bíblia diz que ele formou o sol, ele formou a lua, ele formou as estrelas, que ele formou o homem, ele que sustenta o homem, etc, etc. Ele deu a livre-arbítrio para o homem. E hoje, ele, através do Filho dele, de Jesus Cristo, ele fala para nós que nós devemos nos arrepender, que nós devemos praticar obras justas, obras dignas de arrependimento, devemos praticar a misericórdia, a bondade. O pensamento de Deus está na Bíblia Sagrada. E não foram filósofos que escreveram a Bíblia, não foram teólogos, foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, homens escolhidos pelo próprio Deus, homens como qualquer um de nós, mas escolhidos por Deus para escrever aquilo que Deus mandou eles escreverem, a Bíblia Sagrada. E nós cremos no que esses homens falaram a respeito de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, são 12 apóstolos, mas, enfim, milhares e milhares de irmãos. Então, nós depositamos nossa confiança em Jesus Cristo, nós pedimos que Jesus Cristo tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós, os que estão angustiados. Jesus fala para pessoas que estão desesperadas. Jesus desceu do céu para buscar aquele que se havia perdido, amém? Aquele que se havia se extraviado. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas de Israel, amém? As ovelhas perdidas do rebanho de Deus, amém? Só Jesus tem o poder de nos resgatar
do poder de quem? Do diabo, do pecado, da escravidão, de Satanás, de Faraó. Só Jesus tem este poder e mais ninguém. Amém? E nós estamos falando que Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o nosso Redentor. Nele nós esperamos, nós cremos nas palavras de Jesus, nós depositamos a nossa confiança na palavra de Jesus, em que ele falou, em que ele disse. Ele já deixou tudo predito, ele não ocultou nada. Ele não escondeu nada, ele não fala em secreto com ninguém, ele não fala por enigmas, ele falou por parábolas, mas dá para entender as parábolas de Jesus. Não é muito difícil de nós entendermos quando nós nos inclinamos a ouvir a palavra de Deus, quando nós nos submetemos aí à vontade de Deus. Amém. Agora, os que não creem, a Bíblia diz, os que não creem são chamados incrédulos. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem o que Jesus falou, mas, todavia, essas pessoas não dão crédito. Elas não creem, se tornando, portanto, na categoria dos incrédulos que Jesus falou e disse que não vão entrar no reino de Deus, porque não dá crédito. Ela ouve a palavra de Deus, ela escuta a palavra de Deus, mas ela não crê, ela duvida. E Jesus, nós sabemos que ele não trabalha com a dúvida. Jesus trabalha com a certeza e com a fé. Jesus disse que sem a fé é impossível agradar o coração de Deus. A confiança em Deus é o requisito que Deus exige. Você crê que eu posso? Eu creio. Você acredita que eu posso lhe curar, que eu posso lhe ressuscitar, que eu sou o teu salvador? Eu creio. Você acredita que eu sou o que eu sou? Eu creio. Você acredita que eu sou a luz deste mundo? Eu creio. Você acredita que eu sou o Filho de Deus? Eu acredito. Amém? Nós só buscamos aquilo em que nós acreditamos. E nós acreditamos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, no qual nós dedicamos a nossa vida a estas páginas da internet. Amém? Para propagar a palavra de Deus nesse tempo real, nesse tempo, aleluia. E nós estávamos meditando na palavra de Deus em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala do sermão profético, quando Jesus fala dos princípios das dores, quando Jesus continua o seu sermão falando da grande tribulação, o mundo não acredita. O planeta Terra não acredita que este mundo passará por uma grande e horrível tribulação. Mas os que creem em Jesus Cristo serão salvos da ira de Deus. Este mundo, os poderosos, as pessoas não creem que esse mundo passará. Jesus disse: porque tu guardaste a palavra da minha paciência. A Bíblia é a palavra da paciência de Jesus. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o planeta, sobre o mundo. As pessoas não creem, as pessoas não acreditam, mas Jesus já falou que este mundo passará por uma grande e horrível tribulação. Jesus falou, o profeta Jesus falou, ele previu, ele já viu coisas futuras e deixou escrito que este mundo aqui, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança não está nesta terra, nossa esperança está quando Jesus abrir esse céu. Quando Jesus resolver, que nem ele sabe, a Bíblia diz que nem os anjos sabem. Deus, Jesus sabe o dia e a hora em que ele volta. Não, a palavra de Deus diz que nem os anjos, nem Jesus sabe o dia e a hora em que ele voltará, mas só quem sabe? O Pai de Jesus. Só o Pai de Jesus sabe o dia e sabe a hora em que ele descerá desse céu. Para quê?
para buscar os seus remidos, os seus escolhidos, buscar aquele homem, buscar aquela mulher que se guardou para Deus, que andou como andou Noé, no meio da corrupção, no meio da violência, no meio da imoralidade, no meio da profanação, no meio da apostasia, no meio de tanta coisa, da incredulidade, da soberba, da arrogância, da inveja, etc, 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 etc. E o pior, no meio de uma impiedade, no meio de uma total devassidão, numa total incredulidade, mas aquela pessoa, ela perseverou em seguir a Jesus em tantas doutrinas, ventos de doutrina, tanto isso, tanto aquilo, mas ela perseverou, no meio até do abandono dos seus parentes, porque para servir a Cristo, nós muitas das vezes temos que renunciar a muitas coisas, temos que renunciar à nossa própria vida para carregar nossa cruz, porque Cristo deixou o exemplo para nós. Cristo deixou os seus exemplos, Cristo deixou suas pisadas, e ele falou, ele disse que aquele que seguia a ele tem que se humilhar, tem que carregar sua cruz, porque veja, nenhum homem sofreu como Jesus sofreu. O apóstolo Paulo, ele sofreu, mas ele não sofreu. Jesus, ele foi muito humilhado. Jesus, ele foi esbofeteado. Jesus foi cuspido. Jesus colocaram uma coroa de espinho na cara. Ele foi pregado. Às vezes eu fico pensando que subiu ele numa cruz, no meio-dia, 3 horas, num sol quente lá em Jerusalém, num sol terrível, numa quentura terrível, eles pregaram nas duas, quer dizer, mas foi necessário porque ele era o Cordeiro de Deus, porque aquele sacrifício ali justifica a nossa iniquidade, justifica o nosso pecado, e através daquele sangue derramado daquele homem justo, daquele homem santo, nós podemos agora entrar no céu de glória. Ele provou esse amor, esse ato, isso está história, isso é verídico, que Jesus foi sacrificado por amor ao pecador, que realmente reconhece o sacrifício dele. Ele morreu por mim, ele morreu pelos meus pecados. O sangue de Jesus me purifica de todo e qualquer iniquidade. Amém. O sangue de Jesus, no céu de glória. Nós salvamos os que dizem, nós entraremos no céu pelo sangue de Jesus. Por isso nós estamos aqui usando este canal de comunicação para dizer que Jesus Cristo já cumpriu a missão dele, já está tudo consumado, já está tudo realizado. Nós também já estamos no final. Eu creio que nós já estamos no final da nossa carreira. E nós pregamos, nós não tivemos medo, porque Jesus falou, não temais aos homens, não temais o que os homens malignos eles podem matar o corpo de vocês, mas eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Vocês devem ter medo daquele que depois de matar do corpo, tem o poder de lançar no inferno o corpo e a alma. Muitos dizem, o inferno é que lança nossa alma no inferno. Mentira. Jesus diz que quem lança a nossa alma no inferno é Deus. É Deus. É que lança, não é o diabo, porque o diabo já está morto. Satanás é um ser criado por Deus que pecou, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E ele morreu. Mas só que ele ainda não foi julgado ainda. Ele não passou ainda pelo julgamento final. E aí que ele vai ser lançado lá no inferno, no lago de fogo. E aí, como ele ainda está solto, ele persegue a gente. Ele persegue a Bíblia, ele persegue os verdadeiros cristãos. Porque ele não quer que as pessoas creiam em Deus. Ele não quer que as pessoas creem em Jesus Cristo. Porque ele sabe que se as pessoas acreditarem em Jesus, elas terão uma oportunidade de estar no céu. Para ele não tem mais, ele já é um ser condenado. Porque ele pecou contra Deus, ele peca. A Bíblia diz que ele peca desde a fundação do planeta.
Ele é o autor do erro, ele é o autor da mentira, ele é o autor da abominação, ele é o autor de toda a desgraça que ocorre no planeta. Mas Jesus não, Jesus é o autor da salvação, Jesus é o autor da libertação, Jesus é o autor da graça, da misericórdia e da vida eterna. Por este motivo, por esta razão é que nós estamos aqui, incansavelmente, falando a palavra de Deus, falando do princípio das dores, falando da vinda do Filho do Homem, falando da exortação da vigilância. Nós devemos estar vigilantes, porque, como eu já falei e disse, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Se eu disser, Jesus veio tal dia, tal ano, tal hora, eu estarei mentindo, porque a Bíblia diz que naquele dia e naquela hora ninguém sabe. Então, ninguém sabe o dia. Pode vir de noite, pode vir de tarde, pode vir qualquer hora, pode vir. Vai ser uma hora em que a gente não está pensando. Nós não estamos pensando. A Bíblia diz, ele poderá vir numa hora em que vocês não estão pensando, não estão imaginando. Mas nós devemos estar preparados para quando ele voltar, nós não pegarmos nós de surpresa. Saber quem é o dono deste mundo, quem é o dono deste planeta é Deus. Deus é o dono deste planeta. Amém. Deus é o dono deste mundo. Embora o mundo esteja um caos, embora nós estamos vendo tudo acontecer, a violência, a maldade dos homens, o pecado, etc, etc, mas Deus continua no controle deste mundo. Amém? Ele sabe quem são os seus. Ele sabe quem é a pessoa que realmente tem um coração inclinado para ele. Ele sabe quem são as pessoas que não têm o coração. Ele sabe os dois lados da moeda. E Deus, ele sabe, ele conhece. Amém? Então, Jesus disse, naquele dia e naquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem. Nem o Filho, veja, que nem Jesus Cristo sabe dizer, mas haverá este dia, é o dia em que Jesus descerá deste céu de glória, e eu estarei morta debaixo da terra, eu estarei, mas quando ele descer, os anjos dele, pela palavra de Deus, ele vai mandar os anjos dele no mundo todo buscar aquela pessoa que está debaixo da terra, morreu, está dormindo e está esperando a ressurreição de sua vida, de sua alma. Os que estiverem vivos vão se encontrar com Deus. Amém? Isto vai acontecer. Vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia de recompensa, em que eu criei em Jesus e eu falei, eu acreditei, eu anunciei deste dia, eu já contemplei pelos olhos da fé este dia em que o nosso Mestre descerá do céu. A Bíblia diz que neste dia o sol vai escurecer. A lua também, as estrelas vão cair do céu, vai ter um terremoto, a terra vai se estrondar, é Jesus que está voltando. E os mortos vão ressuscitar. A terra será abalada, os astros do céu, para a chegada do Filho de Deus. Jesus Cristo está voltando. E ele virá com rigor, diz a Bíblia, que depois daquelas aflições, daqueles dias, o sol vai escurecer. Quem diz isso não é eu, é a Bíblia. O sol vai escurecer. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mas se você morreu, se eu morri com Cristo, ou quem está vivo com Cristo, pode ficar despreocupado, porque ele tem o selo de Deus, Deus conhece ele, ele vai ser visitado pelo anjo de Deus. Para quê? Para ser salvo. Amém? Para ser salvo.
Então, neste dia, quando o sol escurecer, quando a lua não dará mais a luz, quando as estrelas vão cair do céu e quando as potências do céu serão abaladas, então diz a Bíblia, não é eu, que neste dia irá aparecer no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra, o que vai acontecer com elas? Elas vão se lamentar e elas verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. Vai ser um espetáculo maravilhoso, vai ser extraordinário este dia, porque vai ser uma grande glória em que todas as tribos do céu verão ver o homem vindo sobre as nuvens do céu com quê? Com poder e grande glória. E neste mesmo dia, diz a Bíblia, não é eu, que ele vai enviar os seus anjos com rígido clamor de trombeta, aos quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Aqui ele enviará os seus anjos para fazer a separação do joio e do trigo. Enquanto isso, nós estamos todo mundo juntos aqui aí. Não adianta eu vou separar o homem e dizer vamos separar o joio do trigo, porque isso é mentira. Porque isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que suportar uns aos outros em amor, em misericórdia, em graça, em longanimidade, em bondade, etc, etc, etc. Esperando a vinda de Jesus, porque só Ele tem o poder de separar entre os bons e os maus, e mais ninguém. Amém.